Vamos começar pelo choque principal. Aqui a gente vê que o Brasil aparece com um pacotinho ao custo de R$ 7. Só que olha quem está perto, Estados Unidos, que aparece com um pacote com cerca de R$ 10,98, Dinamarca com cerca de R$ 11,87, e o Brasil não está tão longe assim quando a gente lembra que esses países têm renda muito maior. Agora vem a parte que incomoda. No Brasil, 100 pacotinhos custam R$ 700. Esses R$ 700 em papelzinho de copa. Na Dinamarca, 100 pacotes passam de R$ 1.187. Beleza, é mais caro. Mas o salário deles é outro universo. Então o ponto do vídeo é esse. O Brasil não tem salário de país rico, mas paga a figurinha como se estivesse sentado na mesa dos países ricos. A brincadeira começa em 7, mas quando você multiplica por 100, pacotes viram uma pancada. Agora olha essa comparação. Entre os países da tabela, a gente tem lugares como Finlândia, Dinamarca, Noruega, que são países com renda muito mais alta, e também países da América Latina como Peru, Chile, Colômbia, Brasil, México e Equador. O Brasil aparece com 100 pacotes custando 700, o Peru mais barato, o Chile também. E o Equador aparece entre os menores valores com 100 pacotes por volta de 589. Já a Dinamarca é o topo da tabela, passando de 1.100 em 100 pacotes. Só que a pergunta não é quem paga mais em número absoluto. A pergunta é quem sofre mais para pagar. E aí o Brasil entra muito mal, porque pagar R$ 700 em 100 pacotinhos não é a mesma coisa que pagar caro na Noruega ou na Dinamarca. Lá o preço é alto, mas a renda é segura. Aqui o Brasil bate direto no orçamento. Esse slide é um dos mais importantes porque ele mostra o custo de completar o álbum sem ter repetidas nos pacotinhos. Pela conta da apresentação, são 700 figurinhas, com 5 por pacote, ou seja, pelo menos 140 pacotes para completar o álbum. No Brasil, isso dá em torno de 980, e isso se não sair repetidas. Quase R$ 1.000, considerando um cenário perfeito, sem repetição, e todo mundo sabe que álbum não funciona assim. Na vida real, vem repetida, falta figurinha rara, tem troca, tem compra extra e muito mais. Então esses 980 são o piso, não o teto. Agora, compara a Noruega. Lá, o álbum sem repetição fica acima de R$ 1.500. Mas o salário médio mensal considerado aqui no slide passa de R$ 31 mil. No Brasil, o álbum de 980 pesa muito mais porque a base salarial é muito menor. Aqui está a distorção. Em país rico, o álbum é caro. No Brasil, ele é caro e ainda é pesado. É a diferença entre gastar dinheiro com lazer e transformar lazer em sacrifício. Agora, a gente começa a ver a base salarial de países da Europa Ocidental e América do Norte. Olha a diferença. Canadá, com salário mensal convertido, fica em torno de 17 mil. Estados Unidos, acima de 15. Países europeus também com bases muito superiores à nossa. Agora segura essa ideia. Quando um canadense paga algo perto de 10 ou 11 em um pacote, está pagando uma renda mensal muitas vezes maior que a brasileira. Então não adianta alguém dizer, mas em país rico também é caro. É claro que é caro, só que o caro para quem ganha 17 mil por mês é uma coisa. Caro para quem ganha perto do salário mínimo brasileiro é outra completamente diferente. O preço pode até parecer global, mas o sofrimento para pagar é local. Aqui está a parte que demonstra qualquer defesa simples do preço. Aqui mostramos quantos pacotes pesam na renda mensal brasileira. No Brasil, 100 pacotes custam R$ 700. E isso representa cerca de 42,94% da renda mensal, usado como base do levantamento. 42% da renda mensal, isso é um absurdo. E para completar o álbum, sem repetidas, com 140 pacotes, o custo chega a 980, o que representa cerca de 60,12% da renda mensal brasileira considerada. Lembrando aqui que a gente está considerando o brasileiro que está ganhando um salário mínimo, que seria a maior parte do Brasil. Agora, compara com países ricos. Em vários deles, 100 pacotes ficam abaixo de 10% da renda mensal. Ou seja, o cara compra 100 pacotes e sente como lazer. No Brasil, 100 pacotes já viram quase metade de uma renda mensal. Esse é o ponto. O pacote pode até parecer pequeno, mas a coleção inteira
é financeiramente agressiva e inviável. Neste bloco entram os países nórdicos e a América Latina, e aqui o contraste fica ainda mais claro. A Noruega aparece com uma renda mensal convertida muito alta, acima de R$ 31.000 por mês. A Dinamarca também está em um patamar muito superior ao brasileiro. Já países latino-americanos ficam muito mais próximos da nossa realidade. E o Brasil, nesse tipo de comparação, fica numa posição complicada. Ele não tem a renda dos países nórdicos, mas também não tem um preço de pacotinho suficientemente popular para compensar isso. Então, o brasileiro fica pagando uma conta de produto global, com salário de economia emergente. É quase como se a Copa fosse vendida com padrão internacional, mas o bolso do comprador continuasse no mesmo modelo, no real. Aqui é cruel porque mostra o peso real da renda. Na Noruega, mesmo com um pacote caro, o custo de 100 pacotes representa uma parte pequena do salário. Na Dinamarca, também pesa bem menos do que no Brasil. Já no Brasil, os 100 pacotes representam quase 43% da renda mensal. E o álbum sem repetição chega a aproximadamente 60% da renda. Na Argentina, a situação fica ainda mais pesada no levantamento. O álbum sem repetição chega a passar de 90% da renda mensal considerada. Isso através de pesquisas feitas na internet sobre a renda argentina. É praticamente uma renda inteira para completar o álbum num cenário ideal. Então a confusão é simples: o Brasil não é o pior caso da tabela, mas está longe de ser um mercado justo. A gente paga um valor que, para nossa renda, de fato, é pesado demais. Essa parte resume o massacre. Nos países mais acessíveis, como Noruega, Canadá e Finlândia, 100 pacotes representam uma fatia pequena da renda mensal. No Brasil, o peso é muito maior. A apresentação mostra que o Brasil aparece no grupo dos países onde o álbum pesa muito mais no bolso. E a comparação mais forte é essa. A diferença de esforço entre países ricos e países latino-americanos pode chegar a várias vezes. Aqui tem uma frase que resume tudo: o brasileiro não paga o maior preço nominal do mundo, mas paga um dos preços mais doloridos quando compara com renda. E isso que muita gente erra. Não importa só se o pacote custa 7, 10 ou 12, importa quanto esse valor representa para quem compra. Para um norueguês, é entretenimento; para um brasileiro, é escolha financeira. Agora vamos ser bem honestos. Existe uma cadeia logística. O produto não surge do nada, tem compra de insumos, separação, embarque, envelopamento, envio, distribuição, banca, varejo e e-commerce. O slide mostra essa cadeia inteira e também lembra que há produção e distribuição envolvendo o Brasil e a América Latina. Então sim, existe custo real para a Panini. Mas cuidado com a pegadinha. Existir custo real não significa que qualquer preço está automaticamente justificado. A banca precisa ganhar? Lógico. O transporte custa? Sim, custa. Licença oficial custa? Custa. Mas estamos falando de um produto produzido em grande escala, vendido em massa e com demanda emocional enorme. Então, esse slide serve para separar as coisas. O vendedor da banca não é o vilão. A logística não é fantasia. Mas o preço final ainda precisa ser questionado, porque custo de operação não explica sozinho o peso brutal que esse pacote tem para o brasileiro. Aqui a gente abre o pacote de 7 por dentro. E olha que interessante, o custo físico do pacote aparece muito baixo. Papel, impressão e operação fabril somam algo em torno de centavos, não reais inteiros. O slide estima papel e impressão em cerca de 45 centavos. Operação fabril em torno de 25 e outros custos como logística, distribuidor, banca, tributos, royalties e margem. A banca aparece ganhando algo próximo de R$ 1 por pacote, o que não é nenhum absurdo. O ponto mais forte é que a margem estimada da Panini aparece com uma das maiores fatias, em torno de R$ 2,35 por pacote. Posso estar errado? Posso, mas isso é um cálculo, vamos dizer assim, um levantamento médio. Então, a leitura é essa: o pacote custa 7, mas o papel em si não é o grande peso. O preço está muito mais ligado à marca, licença, distribuição, margem e estratégia comercial. Ou seja, a figurinha é barata de existir, mas cara de comprar. Esse slide é praticamente a conclusão econômica. A apresentação estima um preço enxuto de mais ou menos R$ 5,75 e um cenário robusto cerca de R$ 6,20, mas o preço praticado é R$ 7.
Pode parecer pouca diferença, só 80 centavos ou 1,25, só que coleção não se compra em um pacote. Em 100 pacotes, essa diferença vira algo em 80, 125 a mais. E uma coleção inteira fica ainda mais relevante. Então, quando alguém fala que R$ 7 é pouca coisa, precisa multiplicar, porque a coleção é feita de repetição. E aí que a mágica do preço acontece. O consumidor não sente tudo de uma vez, mas vai pagando aos poucos até virar um enorme valor. A pergunta dessa apresentação, se um preço entre 5,75 e 6,20 já poderia sustentar a cadeia, por que o brasileiro está pagando 7? A resposta provável é simples, porque o mercado aceita e porque a Copa vende emoção. Agora vem o argumento clássico, imposto. O slide mostra aí que existem tributos e custos indiretos, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, folha, frete e serviços auxiliares. Sim, imposto pesa. Ninguém está dizendo que o Brasil é simples ou barato para operar. Mas o próprio slide aqui deixa claro que a explicação não pode parar aí. O pacote não fica caro só por imposto. Tem margem, tem canal de venda, tem distribuição, tem licença, tem marca oficial, tem estratégia de preço. Então, quando alguém coloca a culpa inteira no governo, está simplificando demais. O imposto ajuda a encarecer, mas não explica sozinho um pacote de R$ 7 pesando tanto na renda brasileira. O que mais pesa, no fim, é a combinação de tributação com margem e poder de marca. É o famoso "o Brasil já é caro", e em cima disso ainda coloca um preço de paixão. Aqui é muito legal porque mostra o ranking do que mais impacta o preço. No topo aparece o canal físico, especialmente distribuidor e banca. Depois vem licença e royalties. Em seguida, estratégia de preço e do evento. E olha a mensagem importante: impressão e material aparece como um impacto baixo. Tributos diretos também aparecem como baixo nessa leitura. Ou seja, não dá para dizer que o pacote é caro porque o papel é caríssimo, não é isso. O grande motor é outro: distribuição, licença oficial, evento mundial e poder de cobrança. Copa do Mundo é o ambiente perfeito para vender caro, porque o consumidor não compra só papel. Ele compra memória, seleção, nostalgia e pertencimento. Então esse slide praticamente entrega o jogo. O custo físico não manda no preço. Quem manda é o valor simbólico. E quando o valor simbólico é alto, a empresa testa até onde o consumidor aguenta pagar. Para fechar, olha a comparação final. O Brasil aparece com um pacote de R$ 7. Reino Unido aparece em torno de R$ 9,40, Dinamarca em torno de R$ 12,60, Estados Unidos está em torno de R$ 11,40. Se olhar só o número, alguém pode dizer, ué, o Brasil é mais barato. Só que essa é a análise rasa. O problema é que o Reino Unido, Dinamarca, Estados Unidos e Canadá têm poder de compra muito maior. Então o Brasil pode até parecer preço nominal menor ou coisa parecida, mas proporcionalmente dói muito mais. É como vender um produto com cara de primeiro mundo para um consumidor que vive a renda do terceiro mundo. E essa é a conclusão desse vídeo. O pacote brasileiro não precisa ser o mais caro do planeta para ser injusto. Ele só precisa pesar demais no salário de quem compra. E é exatamente isso que os dados mostram. A Copa é global, o álbum é global, a marca é global, mas o salário brasileiro não é global. E aí, meu amigo, a figurinha deixa de ser só coleção e vira retrato do nosso poder de compra esmagado. E aqui fica a conclusão final desse vídeo. Não se enganem com propagandas e outras coisas. Quando você vê matéria bonita na televisão, influenciador empolgado, vídeo abrindo pacote, promoção, cupom, ação com marca, gente comprando pilhas de produtos e tratando tudo isso como se fosse só uma grande festa popular da Copa, é preciso lembrar de uma coisa muito simples. Muita gente que está promovendo isso não está sentindo o peso real do preço como o consumidor comum sente. Porque quem faz propaganda normalmente não discute o principal. Não fala quanto custa tentar completar o álbum hoje, não fala quanto pesa gastar R$ 7 em cada pacote. Não fala que uma coleção pode facilmente caminhar para valores que batem em centenas e até perto de R$ 1.000 ou mais. Não fala que no Brasil real as pessoas têm outras prioridades muito mais urgentes do que figurinhas. Esse é o ponto central. Essa coleção claramente não foi pensada para quem ganha um salário e vive uma vida comum do brasileiro médio. Ela foi vendida como produto de massa, como símbolo de Copa, como item de paixão nacional. Mas olhando para os preços, olhando para o peso na renda e olhando para o esforço necessário para completar o álbum,
A verdade é outra, isso não é mais um hobby amplamente popular. Isso virou um hobby seletivo. Na prática, virou um hobby muito mais confortável para quem tem sobra de renda. Ou seja, para a parcela mais rica, ou pelo menos para quem pode gastar com o lazer sem sentir o impacto do orçamento. E isso poderia ter sido diferente. A Panini poderia ter adotado uma lógica mais inteligente para o mercado brasileiro. Poderia ter buscado mais volume, mais acesso, mais participação, mais gente comprando por mais tempo. Poderia ter transformado a coleção em algo realmente massivo, nacional, acessível e ainda assim lucrativo. Mas não. A escolha foi colocar o pacote num valor alto para a realidade do país e apostar que a paixão da Copa faça o resto. Eu sinceramente não vejo grande vantagem em dizer que agora vem 7 figurinhas por pacote, se o pacote custa R$ 7, e continua empurrando a coleção para fora do alcance de tanta gente. Porque no fim não importa só quantas figurinhas vêm, importa quanto custa entrar na brincadeira. E quando o ponto de entrada já é alto, você reduz o público. Você corta justamente a base popular que sempre fez a cultura do álbum existir no Brasil. Você limita a experiência. Você transforma uma tradição coletiva em um consumo mais elitizado. E tem mais, enquanto a propaganda vende uma ideia limpa, organizada e encantadora da coleção, o Brasil continua sendo o Brasil. Aqui a realidade é diferente. Aqui aparece acesso antecipado, corrida desesperada, promoção confusa, vantagem para alguns, exclusividade para outros, relatos de gente conseguindo material antes, de gente já avançada na coleção, enquanto boa parte do público ainda está tentando começar. Ou seja, nem o acesso é igual, nem o impacto do preço é igual. Então é preciso ter cuidado. Muito cuidado com esse discurso romantizado de que é a paixão pela seleção, é a magia da Copa. É a emoção de colecionar. Tudo isso existe, claro, mas paixão não paga boleto, nostalgia não baixa preço e propaganda não torna o produto justo. A verdade é que o Brasil continua sendo o Brasil, um país onde a renda média é apertada, onde o orçamento é exprimido, onde o povo prioriza sobrevivência antes de hobby. E mesmo assim, o produto chega aqui quase flertando com o padrão de preço de país desenvolvido. Então a conclusão é dura, mas é muito clara. A Panini brasileira conseguiu transformar um hábito popular em um consumo restrito. Transformou a coleção em algo menos democrático e provou que, no Brasil, até a paixão nacional pode ser precificada de um jeito que exclui justamente o povo, porque o Brasil é para brasileiros. Mas quando o assunto é preço, parece que o consumidor brasileiro é chamado para pagar conta de primeiro mundo vivendo realidade de terceiro. E talvez essa seja a maior figurinha rara de todas, encontrar justiça de preço no Brasil. E essa coleção deixou alguma mensagem. Não foi só sobre futebol, foi sobre mercado, desigualdade, propaganda e exclusão. A Copa pode até ser de todos, mas do jeito que está, colecionar não é de maneira alguma. Obrigado para você que assistiu esse vídeo e a gente se vê no próximo. Se houver. Valeu!